Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Rosana Iris. Olá, eu sou Beatriz Saldanha. E antes do programa, nós queremos agradecer às nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Sentinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e o nosso madrinho Thiago Maia. E você sabe, né, pra fazer esse podcast chegar até você, a gente tem diversos custos de produção pra subir o episódio, enfim, pra deixar tudo certinho pra vocês escutarem, além da gente dar nossas horas de trabalho. Então, se você puder, considere apoiar o podcast. Você pode colaborar com o nosso financiamento coletivo, tanto no Padrim como no Catarse. Ambos, @feito por elas. A gente tem categorias de diversos valores, com várias contrapartidas diferentes. Tem newsletter, adesivo, sorteio, programa extra, enfim. E claro, se não é possível pra você, porque né, não tá fácil pra ninguém, a gente sabe, você também pode ajudar divulgando o podcast por aí. Então, se você gostou de algum episódio, manda aí pros seus amigos, manda naquele grupo do Whats. Ajuda bastante a gente já também chegar a outras pessoas, né? E se você, por acaso, também gostar de algum episódio, quiser contribuir pontualmente, sem ser pelo Padrim ou pelo Catarse, você também pode usar o nosso Pix, que é o nosso e-mail, que é bem fácil, é contato@feitoporelas.com.br. Bem, e como vocês já perceberam, eu tô aqui com a Beatriz Saldanha pro programa de hoje. Ela já participou algumas vezes aqui do Feito por Elas, entre eles um dos nossos sucessos de público, que foi o programa do Titane. Mas se você tá errando na vida e ainda não conhece a Bia, eu vou chamar de Bia porque eu sou paulistana, tá, gente? Desculpa. Se apresenta aí pra gente, fala o que você faz, onde a galera pode te encontrar, etc. Obrigada pela introdução. É um prazer, né, conversar contigo pela primeira vez que eu tive aqui antes, falando com a Isabel. A gente falou do Santa Maud, sou apaixonada por esse filme. E também do Titane, né, que eu adoro. E, enfim, é a primeira vez que eu converso contigo. E eu fico feliz, né, de saber que o Titane foi um programa bastante ouvido. Eu acho que eu não sabia disso ainda. Então, pra quem não me conhece, né, eu sou pesquisadora e crítica e tenho foco em cinema de horror e com uma página chamada Le Diabolique, que eu toco sozinha. Então... Menina, que loucura! É, porque eu falo assim, olha, ela é pouco atualizada, mas é porque eu toco sozinha, então. Então, por favor, um pouco de compreensão. Mas aí eu tô sempre planejando novos formatos, né? Tô cheia de ideias, assim. E atualmente aí eu tô animada pra produzir vídeos e pensando também em lançar um podcast. Tô decidindo aí, fico muito indecisa pra saber como vai ser o formato. E aí o pessoal pode me encontrar, né, no @Beatriz Saldanha, que é no Instagram e no Twitter, e no @Revista Le Diabolique no Instagram e Le Diabolique no Twitter. E lembrando que escreve no plural, mas pronuncia no singular, então você tem que explicar isso. Ah, sim. Legal. Quando eu vou falar pras pessoas. Tô ansiosa então pra esse podcast aí, quero ouvir depois. Bem, como vocês viram aí no título, né, o filme que a gente vai comentar hoje é o Pleasure, filme de estreia da diretora Ninja Thyberg, e vamos crer que é assim que fala, tá? Ela é sueca, gente, por favor. Enfim, o filme estreou no MUBI Brasil agora, no último dia 17 de junho. E eu queria começar fazendo um meia-culpa, porque no episódio do Dia dos Namorados a gente disse, né, que o próximo seria sobre o Crazy Ex-Girlfriend. Mas como a gente teve esse lançamento do MUBI agora, a gente inverteu isso, né? Então, não entre em pânico. O próximo episódio é sobre o meu, e eu espero que o seu também, musical da TV favorito. Então, aguarda que vai ser o próximo aí. Bem, o Pleasure acompanha a história da Bella Cherry, que é uma sueca recém-chegada em Los Angeles, né? Pra ir atrás da carreira de atriz pornô. Lendo um pouco sobre o filme, eu vi que a ideia começou com a militância de pornografia da diretora. Foi um tema que ela foi pesquisar mais na faculdade, né? Conhecer um pouco mais sobre a indústria. E daí também ela fez um curta-metragem anônimo, né, com o mesmo nome, sobre uma atriz que se prepara pra fazer um duplo anal em cena, que inclusive tem uma cena parecida aqui no longa-metragem, né? Uhum. E a carreira do filme em festivais inclui a exibição em Cannes, em 2020, naqueles First Features, né, que eles falam, que é o primeiros longa-metragem, né? E depois na seleção em Sundance, em 2021. Daí logo após Sundance o filme foi adquirido pela A24 para distribuição, mas eles acabaram ficando num vai e vem com a Neon sobre lançar ou não lançar o filme. E no fim ele teve uma pequena distribuição nos Estados Unidos já esse ano, agora em 2022, né? E daí chegou aqui no Belo Brasil pela MUBI. Eu não gostei muito do filme. E a gente vai comentar um pouco aqui os motivos e tal, mas eu queria começar perguntando pra você, Bia, suas impressões gerais, você gostou? Como é que foi? Então, eu acho que eu gostei mais que você, assim, que você não gostou, né? Então, eu gostei um pouquinho mais, mas uma coisa interessante é que, assim, tipo, da primeira vez que eu vi, eu não curti muito, assim, porque eu vi ali no Festival
festival da MUBI, né, que rolou no MISE, e foi logo seguido do Shiva Baby, que eu achei super inteligente, divertido, então tava todo mundo assim no cinema, o cinema cheio, então todo mundo numa vibe muito divertida e tal. Então quando o Pleasure começou, eu acho que teve uma falta de sintonia, eu acho, ali, e não desceu muito legal, assim, eu fiquei meio confusa, né, porque ele começa de uma forma muito irreverente, então eu achei que ia ver um filme engraçado, assim. Tava esperando uma coisa meio Bug Nights, né? Só que aí logo em seguida, né, começam as cenas mais pesadas e mais tensas, então acho que deu uma destoada, assim, né? E então, assim, eu não consegui me conectar muito com esse drama da primeira vez, até porque eu acho que a personagem, ela é meio inacessível nas motivações, então você fica um pouco confuso ali, né, com aquela história. Mas aí, depois de uns dias, eu revi pra participar justamente do debate da MUBI, né, que teve no Cine Sesc, que foi bem legal. Então eu revi sozinha em casa. Aí eu acho que essa pegada mais dramática, eu acho que ela me afetou mais, sabe? Tipo, eu fiquei mais comovida com o filme, e eu acho que essas cenas mais pesadas, assim, elas me afetaram de um jeito bem forte, assim. Então eu acabei vendo nessa segunda vez quase como um filme de horror, assim, que eu acho que tem umas cenas meio tenebrosas, né? De você querer cobrir os olhos, tapar os ouvidos. Inclusive, é uma coisa que a diretora fala numa entrevista, né? Ela fala que ela reconhece que tem esse potencial meio de gatilho, né, pra algumas pessoas, e ela super entende, né? Se alguém precisar reagir, assim, né? Cobrindo os olhos e tal. Sim. Então, assim, eu dessa segunda vez eu consegui me conectar mais com a narrativa, né? Diria que gostei do filme, apesar de reconhecer, né, que ele tem alguns problemas sobre os quais a gente vai entrar daqui a pouco. Nossa, mas que dobradinha curiosa essa com Shiva Baby, né? Então. É outra vibe total, com certeza. Sim, sim. Enfim, tem algumas coisas que me incomodaram e eu queria começar puxando essa que você já citou um pouco, que é a falta de construção da protagonista, na minha visão. Porque eu acho que a gente começa e termina o filme com as mesmas percepções sobre ela, sabe? Eu acho que o filme, ele falha bastante em mostrar as motivações da personagem pra gente, porque a gente fica meio que só acompanhando diversos acontecimentos que rolam na vida dela, sabe? Tipo, por que ela tá nessa indústria? Por que ela foi pros Estados Unidos fazer isso? Por que ela tá mentindo pra mãe, né? Claramente, quando a gente vê a cena lá dela ligando pra mãe. Não que eu acho que filmes tenham que trazer respostas pra gente, tá? É bem longe disso. Mas eu acho que a gente começar e terminar o filme sem compreensão nenhuma do protagonista e das suas motivações é um problema, principalmente no que diz respeito à carreira que ela tá buscando, né? Porque por que ela tá nesse meio, né? Tipo, ela quer dinheiro, ela quer ser desejada, ela gosta. Porque tipo, não fica claro nenhuma dessas coisas pra mim. Tipo, parece que ela tem uma questão um pouco com o corpo, assim, que ela gosta de ser vista. Gostar, não parece que ela tem experiência anterior, né? Não fica claro pra gente que ela tem experiência. Pelo menos ela não fala pras pessoas isso, né? Parece que ela já tem um pouco de dinheiro também, pelo menos pra começo, assim, da carreira. Então, eu acho que fica bem solto essa questão de motivações, assim. Isso afasta a gente dela, sabe? Afasta o espectador de, tipo, entrar na história com ela, sabe? E eu acho que principalmente nas relações pessoais, tipo, ela fica amiga da Joy lá ou não? Ela só tá fingindo, sabe? Tipo, eu fiquei bem confusa nessas cenas de relações interpessoais, porque não fica claro pra mim se ela tá realmente se relacionando com aquelas pessoas, ela tá criando laços, criando afetos, ou ela tá usando elas pra conseguir o que ela quer, né? E também por que ela quer aquilo? Tipo, eu acho que é muita coisa que fica solta, assim, no filme. Mas, e você, Bia? Quero saber o que você achou nesse quesito aí. Eu acho que assim, que uma coisa que eu acrescentaria até ao que você tá falando é que eu acho que ela é ingênua demais também, né? Sim. Eu acho que ela é exageradamente ingênua, assim, tipo, ela é jovem. Sim. Ela é muito jovem, né? Tipo, ela tem acho que 19 anos. 19 anos, né? Então, assim, a impressão que dá é que ela nunca viu um filme pornô na vida, né? E, enfim, eu concordo contigo, né, que eu acho que o filme deixa absolutamente tudo, né, por nossa conta. O que a gente sabe é que ela tava entediada na Suécia, que ela achava as pessoas um saco, as pessoas loucas, né, ela achava as pessoas malucas, e que ela tem alguma ambição, né, de ser vista, de ficar famosa. A gente sabe isso, de fato, mas até trazendo de volta o Shiva Baby, né? No filme ela é uma sugar baby, né? E até um dos únicos momentos que eu não gostei no filme foi quando alguém pergunta pra ela por que ela faz isso, né? E ela responde, ela, tipo, fala literalmente, porque eu, sei lá, eu gosto dessa sensação de exercer um poder e não sei o que e tal. E até foi a parte que eu fiquei, nossa, não devia ter respondido, né? Sim. Porque eu acho assim, que eu gosto, né, disso, do fato da diretora do Pleasure, por exemplo, não ambicionar, né, responder essa pergunta, porque eu acho que é uma questão, assim, que vai sempre existir, né? É tipo assim, a gente vai sempre pensar, por que essa mulher tá fazendo isso? É porque ela precisa? É porque ela gosta? É porque ela, né? No caso, acho que assim, eu acho que ela realmente é ingênua, né? E, enfim,
E eu acho que, assim, justamente em países como a Suécia, que é um país que tem uma tradição muito grande na pornografia, tem esse histórico, assim, de ser um dos países mais tradicionais, um dos países onde acho que a pornografia meio que nasceu ali, por ali. Só que é também um país onde tem a maior equidade, né, entre homens e mulheres. Então, esse discurso, acho que muito imediato, acho que você pensar, porque ela precisa, né, então ela tá, sei lá, tem problemas financeiros, então acho que não cabe muito aqui, né? Sim. Então eu acho que, assim, não é uma questão simples, né, de ser respondida, e eu gosto de pensar que ela tenta contemplar muitas mulheres nessa personagem, né? Então, assim, ela acho que não vai ser uma resposta só, né? Eu acho que sei lá, uma resposta única, não sei. E em relação às amizades dela, eu acho que ela gosta, né, das amigas, me passa essa ideia, principalmente da Joy, né? Naquela cena que ela vê a amiga dela sendo abusada e ela decide não se manifestar a favor dela, eu acho que essa cena me diz que, apesar dela gostar da amiga, o sucesso pra ela naquele meio é mais importante do que ela manter laços de amizade, né? Então, assim, eu acho que é uma cena meio chave ali, né? De mostrar, porque ela fica meio mal, assim, olhando, né? Você percebe que ela fica mal, mas ela toma essa decisão, né, de não se manifestar. Então, acho que é uma cena meio chave ali naquele momento que vai se confirmar na cena final, né, quando ela realmente, como se ela abraçasse, né, essa questão dessa personalidade podre, né, entre aspas, assim, desse meio e dela maltratar uma inimiga, né, porque ela tem essa inimiga com quem ela vai contracenar no final, e ela acaba meio que fazendo tudo que ela sofreu, né, durante o filme inteiro com essa menina. Então, acho que essa cena que ela decide não ajudar a amiga, acho que é uma coisa meio chave ali de mostrar qual é a dela, né. E, então, assim, acho que a diretora acaba dando essas migalhas, assim, né, tipo, pra gente interpretar, né, analisar a personagem, mas eu acho que ela poderia ter dado mais pistas, né, de como a gente entender essa personagem. De fato, eu acho que fica muito solto. E essa cena mesmo, quando ela não defende a amiga lá na cena do abuso, na cena anterior ela tava falando com o cara lá, que ele falou, você tem, tipo, 3 coisas pra fazer, tipo, eu não lembro agora quais são as 3, mas uma delas era, tipo, não arranjar problema, entendeu? Não, sem drama, né? Não fazer drama. Então, tipo, ali era claramente, tipo, uma situação fora do normal, o cara que é, tipo, extremamente conhecido na indústria, tal, que o cara tá do lado dele, tanto que a primeira coisa que ele joga, quantas cenas você fez comigo, tal, pro diretor ali. É como ele fala, assim, que tipo, assim, o agente novo dela, né, que é, tipo, o mais fodão de todos, assim, sim, ele fala assim, olha, se você quer ser a mais fodona, a mais, né, a mais incrível, você não pode arrumar encrenca no set, né, que ele fala que, tipo, ela representa a agência, né, quando ela tá lá, então ela não pode, ela é, tipo, uma vitrine dessa agência, né? Então ela não pode falar nada que vá contrariar os outros, não pode fazer absolutamente nada. Então é nesse momento que ela fala, tá, eu vou querer ter amizades ou eu vou querer, né, seguir com a minha carreira. E até essa mulher que é fodona e que é a inimiga dela, que é a mulher que ela inveja, tem um momento que perguntam pra ela alguma coisa sobre amigos, ela fala, eu não tô aqui pra fazer amizade, tô aqui pra trabalhar, né? Então eu acho que ela até é meio que um espelho, assim, algo que ela almeja ser, né? Então, até nisso, ela vai seguindo esse pensamento, né? De tipo assim, não posso deixar as amizades no caminho, né? Da carreira, assim. Mas mesmo essa construção, eu achei ela tão meio simplória, assim, porque, por exemplo, tem essa cena, né, que daí ela para de falar com a Joy joga toda a sopa dela na frente da casa. Inclusive, eu tava achando que tava rolando uma vibe entre as duas, eu achei que elas iam se pegar em algum momento, não acabou acontecendo. E daí a cena fica bem cena de término, né, porque ela joga as roupas lá na frente da casa. E daí no final tem aquela cena que ela tá no VIP lá da festa, como ela queria estar, e daí olhando a outra dançando lá, eu achei tão, tipo, desenhado pra gente, eu falei, tá, mano, tipo, ok, entendeu? Não achei que trouxe muita coisa também. E daí trazendo isso que eu acho que é outra coisa que me incomodou, que é essa visão um pouco simplória que ela faz da indústria do pornô, né? E depois lendo que a diretora do filme, ela é ativista de pornografia, fez todo sentido pra mim, assim, porque eu acho que o filme, ele não traz discussões sobre esse assunto, sabe? Ele não traz camadas sobre os assuntos. Ele parte do princípio de que a indústria é horrorosa, e é isso, entendeu? Claro que eu não tô defendendo a indústria pornográfica aqui, né? Existe 1 milhão de problemas nela, como em qualquer indústria do sistema capitalista, vale ressaltar, né? Mas eu acho que o filme, ele fica muito na superfície da temática que ele tá tentando discutir, né? Que ele se propõe a discutir, sabe? Tipo, você partir desse princípio que a indústria é vilã e pronto, eu acho muito simplório pra, tipo, um filme que quer falar sobre isso, né? E parece que tudo que acontece é meio que construído pra provar esse ponto e não pra retratar personagem, acompanhar a história, sabe? E daí eu acho que também veio o meu incômodo com a protagonista, porque eu acho que os personagens, mas principalmente ela, né? Uma vez que a gente tá vendo tudo pelo olhar dela, eles não estão ali como personagens.
personagem, eles estão ali como artifício pra defender uma tese, sabe? E eu acho isso super problemático, gente, muito problemático, porque, tipo, como você faz um filme sobre algo que você não vai criar tridimensionalidade, né? Tipo, como que você vai enxergar a temática que você tá tratando de maneira maniqueísta, né? E pesquisando sobre o filme, eu achei uma entrevista com a diretora pra Folha, e eu vou citar ela aqui certinho. Eu achava que eu sabia mais que elas, diz a Thyberg, sobre as atrizes do pornô. Então eu percebi que elas sabiam muito mais sobre patriarcado do que eu e que não são nada de estúpidas. Elas tiram seus benefícios dessa indústria e podem sim estar em uma posição de controle, ganhando dinheiro e manipulando o espectador. Isso ela falando sobre as atrizes, né, da indústria pornô. E, gente, o quão absurdo é isso, sério? Tipo, me soa muito como o feminismo liberal de que a mina branca estudada vai explicar pra mulher trabalhadora o que é patriarcado, sabe? Tipo, que ela vai salvar elas da realidade delas, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, gente. E eu queria fazer um parênteses aqui também, porque todos os atores do filme, com exceção da protagonista, a Sofia Capel, são pessoas que trabalham na indústria de filme pornô. Indústria de filme adulto, né? Como eles falam nos Estados Unidos. E, inclusive, pelo menos 2 deles tweetaram depois da exibição em Sundance que eles estavam incomodados com como a indústria é retratada no filme. Que eu acho que ela traz essa visão que ela disse aqui pra Folha muito pro filme, assim, de como ela queria mostrar pras atrizes que, tipo, a indústria que elas trabalham, que elas estão a vida inteira lá, não é boa, sabe? E eu acho que é muito isso que tá no filme, né? Porque são cenas violentas, né, extremas. Tem aquela hiperhigienização da cena de sexo também, né, onde tudo é super iluminado, quase plástico, né, de tão artificial. E é exatamente o que você já imagina, sabe? Se você deu um play em algum pornô na vida, o que todo mundo já fez, né? Então, tipo, como que a diretora não sai desse óbvio, sabe? Tipo, como que ela não... Ela tá retratando essa indústria, ela precisa trazer alguma coisa pra gente que você não sabe um dia vendo um pornô na sua vida, sabe? Tipo, não... Ela teria que investigar melhor essas pessoas, teria que trazer mais camadas, na minha opinião, sabe? Mas, enfim, essa é a minha visão, né, gente? O que você achou, Bia, nesse caso aqui? Eu concordo contigo mais uma vez, né? Quando eu vi pela primeira vez, né, eu fiquei com essa impressão de ter visto um filme muito simples, assim, no mau sentido, né? De não ter muitas camadas, né, como você disse. Então, acho que, assim, ainda que eu tenha dito antes, né, que ela quis representar muitas mulheres em uma, né, ao não especificar as motivações da personagem, eu acho que, assim, de fato, a visão dela é muito específica e única. É como se fosse uma única experiência, né? Então, ela não tem muito espaço, assim, para outros depoimentos, outras experiências de vivência nessa indústria, né? Eu acho que é uma visão exclusivamente crítica e negativa da pornografia mainstream, que é uma tese aí que ela já tem, né, tipo, há 20 anos, né? Que é uma tese que ela defende já há muitos anos, a diretora. Só que eu acho, assim, que tem outros tipos de pornografia, né? Tipo, inclusive, sim, desde o final dos anos 80, ou seja, tipo assim, há muitos, muitos anos já se critica. Mais de 40 anos. Já. Então já se critica, né, o pornô, assim. E tem diretoras, assim, que já trabalhavam dentro do próprio mainstream, que já tinham umas propostas alternativas, tipo a Anne Sprinkle, né, e que vão inventar essa coisa do pós-pornô, né, que hoje em dia é algo bem hypado, acho que assim, bem, pelo menos assim, eu tenho vários amigos assim, do cinema que gostam e até produzem, né, e que vai trazer essa abordagem mais alternativa, né, e vai questionar diversos clichês desse mainstream, que é tipo money shot, né, que é aquela fato de que o filme só termina quando o cara goza, então seria essa tomada da gozada, né, e também vai questionar questões de papéis de gênero, né, de quem é passivo, de quem é ativo, né, tipo essa questão da inversão, de mulheres podendo ser ativas também, e vai muitas vezes ter uma coisa mais voltada pra performance, né. Então, assim, mas esses filmes acabam circulando mais em nichos específicos, de universitários ou de festivais muito específicos voltados pra isso, né, e o pornô realmente consumido pela maioria das pessoas é esse mainstream. É o mainstream, né, sim. Então eu acho que a visão dela é muito fechada, é uma coisa que ela já veio, né, tipo, como ela fala, ela era adolescente, eu vi uma entrevista falando que era adolescente, ela tinha uns 16 anos, sei lá, quando viu o primeiro pornô e falou, não, tipo, eu vou combater isso é errado, né. Então ela já faz cerca de 20 anos, né, que ela começou a estudar o tema e começou a lutar contra isso, né, e de que ela acha que é uma coisa 100% errada, né, 100% má com as mulheres, e o filme transparece muito esse manifesto dela, acho que fica muito evidente, né. Então acho que não tem muita margem pra interpretação, assim, tipo, é uma carta de repúdio à indústria pornô, e eu li também numa matéria da IndieWire, não sei se você chegou a ver, que isso acabou incomodando um pouco as pessoas que colaboraram com o filme, porque ela meio que ganhou a confiança dessas pessoas, né. Sim. Passou anos tentando se aproximar dessas pessoas e no fim das contas elas não se sentiram representadas, né? Como se ela tivesse usado esses profissionais da indústria em prol de uma convicção muito particular, né? E reitera, eu acho que essa representação que ela faz
muito, enfim, um único viés, um único olhar, assim, acaba reiterando esse discurso de alguns grupos que são muito arbitrários, né, que não toleram outros pontos de vista sobre o tema, assim. Só que ao mesmo tempo, né, tipo, eu acho que eu fico contente, assim, que um filme gere debates como esse que a gente tá fazendo, né, apesar dele ter essa visão, ele, assim, já é o segundo debate que eu participo sobre o assunto, e é um tema que eu não costumo falar no meu dia a dia, eu não costumo pensar sobre isso, então pra mim foi muito interessante, sabe, poder pensar um pouco sobre isso, porque eu acho que é um assunto que acaba meio, que fica muito entre os nichos muito específicos, né, de pessoas interessadas sobre o tema, então acho que se ele provocar debates como esse, eu já acho válido, assim. Sim, foi esses dois que eu citei, que logo após a exibição de Sundance, eles tweetaram rechachando a diretora, falando que, tipo, é isso, como tem muita gente no filme envolvido com a indústria pornô, tipo, quase todo mundo dos atores lá, é a única que não é a protagonista, o que já diz um pouco também, né? Por que a protagonista não é, sabe? E eles se viram assim, tipo, tem só um olhar aqui e ela usou da gente pra, tipo, construir essa narrativa que ela já tinha na cabeça dela, sabe? E é isso, eu acho bem problemático isso da questão, tipo, é um filme que vai trazer discussões, só que ele não traz, assim, na minha opinião. Ele joga lá pra gente, tá, a indústria pornô é péssima e, tipo, tá, gente, mas vamos pra segunda página, sabe? Tipo, isso não adianta nada, pra assim dizer, sabe? Tipo, e quando eu tô vendo um filme também, eu não espero isso, sabe? Que ele traga uma tese pra mim. Eu quero entender a história daquela protagonista, eu quero saber as motivações dela, eu quero entender por que ela fica amiga da Joy, eu quero entender, sabe? A Joy, inclusive, na minha visão, é a personagem mais interessante ali. Ela é ótima. Deveria ser focado nela. Porque eu consigo entender muito mais ela do que a protagonista, sabe? E, enfim, eu acho que a gente vê histórias porque a gente quer ver personagens, né? A gente gosta da narrativa, né? E eu acho que me incomodou bastante essa questão de ela veio com uma tese feita e daí o filme tá a partir disso, né? Ela poderia ter escrito uma tese, tipo, ainda precisaria falar com as pessoas se aquilo já tava na cabeça dela. Eu acho que ela até escreveu também. Inclusive, ela fala que ela, acho que fez um trabalho acadêmico, uma coisa assim, sobre isso, mas ela, enfim, resolveu colocar em filme também. Mas realmente ela até fala, né, que ela entrou, né, tipo, nesse meio, assim, pra conhecer, né? Só que eu acho que ela fez isso mais pra conhecer como funcionam, assim, as dinâmicas, né, dentro dos sets, assim, tipo, pessoas peladas, tipo, sei lá, aquela coisa meio fria mesmo, né? Que ela até fala que ela tinha interesse em saber o que acontecia entre as tomadas, né? Então, acho que, de fato, isso eu acho que ela passou muito bem, assim, tipo, essa coisa quase documental, né? Eu acho, assim, pelo menos dá a impressão, né? Tipo, eu nunca tive num site pornô, mas dá a impressão de que é muito realista, né? Então, mas realmente, a questão do ponto de vista realmente já veio bem engessado, né? Não tem muita interpretação alternativa, não tem muita, tipo, né? Muitas visões alternativas ali. Já veio com essa visão e é isso, tipo, vamos concretizar essa visão, né? Sim. Falando um pouco agora da parte técnica, como eu disse no começo, a Ninja é diretora estreante, né? Então aqui é o primeiro longa-metragem dela. E eu particularmente não achei nada de muito interessante na direção, assim. Eu acho que é bem aquela cara cinema independente americano que estreia em Sundance, sabe? Que tem, tipo, uns 5 todo ano, assim. A trilha, inclusive, ela intercala uma música meio clássica, né? Em cenas dramáticas, assim, que hoje em dia, pelo menos pra mim, é impossível não pensar em Les On Three, né? Quando acontece esse tipo de uso de trilha. Com uma música de hip hop, né, que me lembrou muito Spring Breaks e Bling Ring, principalmente a questão a letra tem um pouco a ver com a cena em si, sabe, essa coisa, o finalzinho Freeze também ali, então, enfim, são filmes também sobre jovens transgressores, né, por assim dizer, então, enfim, não achei nada muito original, diferente nesse ponto também. E também, eu não posso deixar de citar, tem um plano que é claramente emulando Cidade dos Sonhos, do Lynch, que sinceramente dá um pouco de vergonha alheia, gente, que é aquela cena no Lynch é a Naomi Watts com o céu ali, e daí aqui com a Bella Cherry do céu também, e enfim. Mas e você? Tem alguma parte técnica que te chamou a atenção, alguma coisa que você acha legal? Então, abafa, mas esses filmes que você citou eu não vi, tipo Spring Breakers e The Bling Ring, porque eu acho os temas tão, sabe, assim, tipo, sei lá, jovens muito loucos e tal, então assim, tipo, são filmes que eu nunca fui ver. Nossa, Spring Breakers é exatamente isso, assim, tipo, e eu não gosto daquele diretor também, mas enfim, eu acabei assistindo, mas é bem isso. É o Harmony Korine, né? É o Korine, então, eu nunca fui ver, porque eu acho que são temas que não me atraem, então eu acabei não priorizando, né, mas
Mas, assim, tipo, eu acho que tem os trechos que me remetem ao Tangerine, né? Que é outro filme indie. Aquelas cenas dela no sofá, no meio da rua, comendo, né? E depois ela cantando ao pôr do sol, assim. E essa Nossa, sim. Verdade. E essa cena até que eu achei bonitinha, assim, que eu acho que é uma das tentativas dela humanizar um pouco as personagens, né? Tirar daquele lugar de mulher 100% pronta pro sexo, né? E com aqueles saltos gigantescos, né? Que elas andam ali. Sim. Tanto nas cenas quanto nas festas e tal. Então ali elas estão leves, né? Descontraídas, aí estão usando tênis, são mais confortáveis, assim. Então, no geral, assim, eu gostei dessas cenas dela se divertindo com as amigas, assim, porque eu acho que são os únicos momentos que a personagem parece estar realmente feliz, né? Porque os outros momentos em que ela aparece são justamente nas cenas, nos sets de filmagem, e ela tá sempre muito incomodada, né? Então, assim, das coisas que você citou, acho que me incomodei só com a música clássica, né? Nas cenas dramáticas. Aí eu pensei assim, tipo, nossa, eu sei que você tá tentando fazer, mas não rolou. Assim, tipo, não deu muito certo, sabe? Tipo, não, acho que não... Realmente fica um pouco constrangedor, assim. Sim. Mas aí o que eu gostei, assim, da parte técnica, eu acho que foi um recurso um tanto óbvio, assim, mas foi o uso da câmera subjetiva, né? Que é virada pros homens, né? Com quem ela tá transando. Porque tem aquele, eu acho que um dos pornôs mais populares, assim, tipo, um dos estilos é aquele pornô gonzo, né? Que é tipo de ponto de vista. Sim. E que a câmera assume, né? O ponto de vista do homem que tá transando e sempre mostra as mulheres por esse ponto de vista, né? Então, com essa câmera subjetiva, eu acho que ela consegue transmitir, né? Esse mal-estar que ela almeja, que é algo que de fato ela quer, né? A diretora quer. E ela mostra que a personagem tá zonza, né? Tá desconfortável. E acho que com o som também ela consegue isso quando ela vai trazer aqueles efeitos abafados, né? Ou então quando ela tira o som completamente. Aí isso eu achei bem executado, assim. Eu acho que foi o que mais me agradou no filme. Pra não falar que eu tô só gongando o filme aqui. Uma das coisas que eu gostei bastante foi a distinção que o filme faz, tipo, quando uma cena é dirigida por homem e por uma mulher, né? Que a gente tem claramente uma sequência lá. E eu achei interessante, principalmente, que a cena de fetiche é da diretora, né? Que já é uma prática que rola super um tabu em torno, né? Não só dentro do pornô, né? Tipo, é uma coisa que é vista de uma maneira muito de tabu, assim, né? E aqui você vê como a Bella, né? A protagonista, ela tinha muito mais agência nessa cena de fetiche. Ela tinha uma safe word, né? Que é uma palavra de segurança, né? Que ela pode falar quando ela quiser parar, quando ela não se sentir confortável. E a equipe da diretora tem muito mais orientações, né? Tipo, pra ela se alongar, ela conhece o parceiro da cena antes, enfim, tem 1000 preparações ali antes da cena pra ela se sentir confortável, né? Durante a filmagem, né? O que é o oposto que a gente vê na cena seguinte, né? Que é a cena mais violenta que ela faz, que é com o diretor, aqui nesse caso, não tem nada de fetiche. E literalmente ela chega na casa e eles começam a gravar, né? Não tem, tipo, sei lá, preparação nenhuma, assim. Então eu gostei de ver que existe essa diferença na abordagem retratada aqui, né? E outra cena que eu gostei também foi uma que você já citou, da cena final dela, quando ela vai fazer com aquela mina fodona lá também do pornô, quando ela tá já na agência da galera fodona, que é exatamente isso. Ela usa aquele... Strap-on. O strap-on, tô tentando lembrar o cintaralho, gente. Ela usa o cintaralho lá com a menina por causa de uma coisa que ela diz também, né? E daí ela age meio como um homem, né? Por assim dizer, né? Porque ela age como um cara no pornô que viu os caras agindo com ela até então, né? Então eu achei interessante isso, porque daí a gente vê a mina, tipo, sofrendo aquilo, né? E ela agindo daquela maneira. Inclusive, depois ela pede desculpa, né, pra mina e ela fala por quê, né? Porque é exatamente isso, assim, eu achei que ficou muito, muito claro. Ela tá acostumada a ser tratada dessa maneira por caras, né? Então, tipo, meio que é isso que ela espera de uma cena, né? Então eu achei bem interessante essas duas cenas aqui. E, enfim, não sei se você tem alguma cena que você gostou mais também, alguma coisa que você acha legal destacar aqui pra galera não achar que a gente tá só gongando o filme. Pois é, essa cena é legal, essa última, eu gosto, assim. Sim. É que pra outra lá é só mais um dia de trabalho, né? Tipo, exatamente. Assim, e ela tá... E ela tá bem assumindo aquela coisa de, tipo, não reclame, né? Você representa a empresa, tipo, não haja, né? Não simplesmente não reaja, não faça nada. E, assim, ela tá muito... Essa outra parece estar muito acostumada, né? Com esse lugar, assim, que ela tem que ocupar e tal. Aí eu acho legal a cena final, né? A cena final dela falando assim, pare o carro, né? Que eu vou descer. Tipo, bem simbólico, né? Tipo, pare que eu vou sair desse mundo, sei lá. Até, obviamente, fica em aberta, né? Tipo, ela já tinha meio que desistido outras vezes, então a gente não tem certeza, né? Tipo, não tem como saber se ela vai voltar, se não vai, se é só um... então, isso que eu fiquei na dúvida também, porque, tipo,
Da outra vez ela liga pra mãe lá também, então não tá muito claro que é exatamente isso, né? Mas pra mim eu acho legal que parece que foi um ciclo completo, assim, né? É bem um crescendo, assim, né? De situações, né? Ela primeiro faz uma cena bem convencional, aí depois ela já faz uma de fetiche, aí já vai pra uma hardcore, até que ela, né, meio que se transforma num deles, vamos dizer assim, né? Tipo, ela meio que vai perdendo a sensibilidade e quando ela percebe que ela tá perdendo essa sensibilidade, que ela tá se transformando num deles, ela fala, não, para que eu quero descer. Então, assim, pra mim, né, apesar dela ser indecisa, ser uma personagem meio difícil de acessar, assim, pra mim eu acho que ela desistiu ali, né? Foi com essa impressão que eu fiquei. Mas, enfim, sobre essa cena, né, que você falou da diretora, assim, eu acho que, assim, a princípio, assim, a gente se sente, né, mais confortável, né? Ela se sente mais confortável, a personagem, e a gente também se sente mais confortável, acho que observando, né? Mais aliviadas, porque tem várias mulheres, né? Tipo, tem uns 3 ou 4 mulheres no set, assim. Mas no fundo, assim, tipo, ela também não parece ter curtido, né? Ela até fala que curtiu, ela fala, eu gostei, eu percebi que eu sou submissa, né? Só que ela não curtiu, tipo assim, né? Pelo que a gente vê na cena, ela também achou desagradável, né? Então acho que tem acho que uma falsa sensação de segurança, eu acho, porque no fim das contas, né, são aquelas pessoas que estão ali prendendo ela e que ela tá dependente daquelas mesmas pessoas, né? Que eu acho que isso fica muito claro na cena seguinte, que eu acho muito angustiante isso, é o fato das pessoas que estão fazendo aquilo com ela são as pessoas que estão prometendo cuidar dela, né? Que estão tentando acalmar ela. Então, assim, tipo, eu acho que é muito desamparador, né? Mas, de fato, assim, tipo, a cena anterior, acho que traz um certo conforto, né? Por ser uma diretora, por já perguntar, tipo, como que ela tá, se ela tá bem, se o que ela quer fazer e tal. Mas aí, no fim das contas, eu acho que ela continua vulnerável na mão daquelas pessoas, né? Que ela tá amarrada, não tem um controle da situação, né? Mas, assim, meu aspecto favorito do filme foi o que eu falei antes, né? Da coisa de como ela trabalha a câmera, né? E de como ela vai refletir essa ideia da câmera como um olhar, da câmera e do olhar, né? Como algo desejável, é algo que ela deseja, mas ao mesmo tempo é algo muito opressor, assim, tipo, é câmera de fotógrafo, é a câmera, né, da filmagem, é o olhar das inimigas dela, enfim. Sim. Então eu acho que, assim, é algo que ela tá sempre sendo subjugada, né, e por quem observa, eu acho. E eu acho que pra mim essa câmera olho, assim, entre aspas, né, eu acho que é o elemento mais importante, mais interessante do filme, ao meu ver. E outra coisa que eu lembrei agora é que o filme começa quando ela chega em Los Angeles, lá nos Estados Unidos. E daí o cara pergunta pra ela se ela tá ali pra business or pleasure, né? Que é tipo, né, diversão, então, lazer, ou trabalho. E ela fala pleasure, né? Que eu acho que é daí que veio o nome do filme, inclusive. E eu acho que é outra coisa que deixa a gente confusa em relação a ela, sabe? Tipo, ela gosta daquilo ou não gosta, sabe? Tipo, é um trabalho pra ela, não é, sabe? Eu acho que outra coisa que ajuda a confundir a gente em relação a essa protagonista, né, vai? Não, e aí tem aquela coisa também, assim, de... Parecia que ela tinha expectativa. Ela até fala, por que você tá nessa indústria? Acho que até tem uma hora que ela fala, porque eu gosto de pau, uma coisa assim. Então, que assim, ela fala pro cara, assim. Parecia que ela quer mesmo curtir e percebeu que na verdade é um sofrimento, entendeu? E até no debate da MUBI eu trouxe uma questão assim que eu acho que eu vejo um pouco essas atrizes pornô assim quase como se fossem atletas, né? Tipo, sempre querendo se superar, né? É tipo sempre um diâmetro a mais, é tipo sempre um centímetro a mais, é sempre aquela coisa da superação. Então eu vejo quase elas como tivessem mais assim a coisa da performance mesmo, mais do quanto elas conseguem fazer e não assim o quanto elas conseguem sentir prazer com aquilo. Então assim, me parece, né, que o prazer não é uma prerrogativa, sei lá, não é uma coisa que realmente você vai obter, né, sendo uma atriz pornô. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, a impressão que dá é que ela ficou meio decepcionada, mas isso é muita ingenuidade, realmente, né? Foi o que você falou, tipo, ela é muito jovem, muito ingênua, né? Tipo, sei lá o que ela esperava disso, né? Bem, é isso, gente. Eu particularmente não gostei do filme, mas eu acho claro que sempre vale você assistir aí e tirar suas próprias conclusões. Como a gente já comentou um pouco, ele tá disponível no MUBI. E é isso. Bloco de lançamento agora. Nesse último feriado, estreou O Amigo Secreto, que é o novo documentário da Maria Augusto Ramos. Ela dirigiu, entre outras coisas, O Processo, que é um dos filmes que rolou sobre o impeachment da Dilma, né? Sobre o golpe em cima da Dilma. E ela fez Futuro Junho, Justiça, alguns outros documentários. Esse novo é meio sobre a Lava Jato, mas um pouco mais sobre a Vaza Jato, na verdade, sobre quando o Intercept pegou aqueles conversas de Telegram da equipe, né, da Lava Jato e começou a divulgar. Então, tem um pouco amarrado isso, a questão da prisão do Lula, quando começou a sair os áudios e também as mensagens, né, pelo Intercept, saiu no País, a Folha. Então, o filme acompanha um pouco esses jornalistas, tem um pouco essa questão do
soltura do Lula, a prisão dele, etc. Toda essa realidade pesadelo que a gente viveu nos últimos anos. Eu gostei do filme, assim. Eu achei que ele não é um processo, assim, que é um filme que eu gosto bastante, assim. Eu acho que ele falha um pouco em amarrar todas essas situações, então às vezes a gente tem essa sensação de ser várias histórias jogadas, assim. A gente se conecta e a gente se interessa porque a gente é brasileiro, a gente tava passando por isso. É uma coisa extremamente recente, né? Porque o filme acaba, eu acho que em começo do ano, alguma coisa assim. Então é um filme, tipo, que traz narrativas muito recentes, mas eu acho que isso também trabalha contra o filme, assim, porque eu acho que por ele ser tão recente, ele não teve esse tempo de maturação, sabe? Por assim dizer, das coisas que estão rolando lá, assim. Eu gosto que ele fala com algumas pessoas envolvidas na Petrobras também, e ele mostra e deixa muito claro quanto a Lava Jato destruiu a indústria brasileira e destruiu principalmente a Petrobras, né? E tem um dos caras envolvidos numa organização lá de uma fundação da Petrobras que defendem a empresa, que fica muito claro, né, que é bem impressionante que eles falam, o que eles descobriram de desvio da Petrobras é 0,05% do faturamento deles, o que em nenhuma auditoria no mundo pegaria isso, assim, pra você ver que, tipo, como a motivação da Lava Jato sempre foi política, né, nunca foi uma questão, corrupção, o cacete, né? Então, enfim, é um filme interessante, é um filme que amarra algumas coisas que a gente viu no noticiário, né, no jornal nos últimos anos, mas eu acho que ele falta uma amarração melhor e eu acho que isso vai muito da falta de distanciamento histórico que a gente tá do que ela tá retratando, né? Então, enfim, é sempre interessante a gente ver um documentário no cinema porque tem um problema muito grande de distribuição e principalmente de uma diretora, mas enfim, fica aí a recomendação pra vocês. Legal, eu não vi ainda esse, mas vou assistir com certeza. Sim. E você, Bia, tem algum lançamento que você assistiu recentemente aí pra comentar pra gente? Então, assim, lançamento tipo desses dias, assim, não, mas o último recente que eu vi, que tava no cinema e já faz algumas semanas, né, pela sessão vitrine, mas em breve deve aparecer, né, no streaming, é o Como Matar a Besta, da diretora Agustina Sanmartín, que é uma diretora argentina. E esse filme, ele é uma coprodução Brasil, Chile e Argentina, né, e ele é um filme super atmosférico, assim, tipo, ele tem bem essa vibe, assim, meio de terror brasileiro contemporâneo, assim, que eu acho muitas vezes influenciada por David Lynch, umas coisas mais atmosféricas, assim, e é sobre uma jovem, né, que ela chega numa cidade fronteiriça do sul do Brasil procurando o irmão dela, que ela não tá conseguindo contato com o telefone e tal. Aí, durante essa estada nessa cidade, ela acaba ficando sabendo sobre uma suposta criatura que tem atacado mulheres, né, na mata, e os habitantes da cidade se reúnem ali pra iniciar uma caçada contra essa criatura, assim. Só que a abordagem dela, assim, é como eu falei, assim, ela é mais low profile, assim, uma coisa mais... Também tem uma influência muito de um misticismo, uma coisa até meio apitchapong, eu acho, sabe? Que legal! E tem uma combinação que eu acho bem interessante, assim, de folclore, com essa pegada mística, assim. Então, eu acho que ele tem alguns probleminhas, assim, de desenvolvimento, né? Que eu acho que também é uma coisa que eu percebo muito nos filmes contemporâneos, assim. Então ele deixa muito também a cargo do espectador essa questão das sugestões, né? Aliás, de desenvolver essas sugestões por conta própria. Só que eu acho, assim, que ele tem esse trabalho visual super legal, né? E eu acho que compensa um pouco essa falta, eu acho. E, enfim, é uma diretora que fala que é muito interessada em horror, assim. Então eu fiquei super empolgada pra conhecer mais coisas sobre ela. Se eu não me engano, eu acho que é o primeiro longa dela. Mas é uma diretora que eu já tô super animada, assim, pra ver o que mais que ela tem pra mostrar. E eu acho que esse filme, assim, é um exemplo legal, acho, assim, do que ela tem pra oferecer, assim. Então, já fiquei bem animada, assim. Legal, fiquei curiosa aí também. Bem, sigam nossas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd. A gente tá feito por elas. Avalie a gente no Apple Podcast ou no aplicativo da sua preferência. Os links e referências, como sempre, vão estar listados no post. Além do site e do feed, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcast e também no YouTube. Entre no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet, que a gente fala de tudo e um pouco de cinema também. Ou mande comentários pelo nosso e-mail, contato@feitoporelas, ou no nosso site também, feitoporelas.com.br. O nosso próximo programa vai ser, sim, sobre Crazy Ex-Girlfriend. Então fiquem ligados aí. Muito obrigada pela audiência, obrigado, Bia, e tchau, tchau. Até o próximo programa. Obrigada, gente. Tô sempre disponível, sempre que quiserem, é só chamar. Obrigada, tchau, tchau. Beijo, tchau. Pesquisa, pauta e roteiro, Beatriz Saldanha e Rosana Iris. Produção, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Arte da capa, Isabel Wittmann. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E locução da vinheta, Débora Garcia.